Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre as regras do passado simples. A primeira coisa que é importante a gente ter em mente é isso daqui, olha. Quando a gente fala de passado simples, did. Esse aqui que é o verbo auxiliar que a gente utiliza nesse tempo verbal. Por que a gente chama de verbo auxiliar? Como o próprio nome propõe, ele auxilia. Uma vez que você vê este did em uma pergunta, por exemplo, na mesma hora você sabe que aquele verbo que está naquela frase será conjugado no passado. Então, ele é sempre utilizado na pergunta, em formas interrogativas, uma vez que você queira falar alguma coisa, que você queira fazer alguma pergunta no passado, ok? Vejam aqui, olha só, eu tenho o seguinte textinho aqui em cima. Little Red Riding Hood is the story of a brave girl. One day, Little Red's mother gave her a lovely lemon pie to take to her grandmother. Aqui está falando que a história da Chapeuzinho Vermelho, ela é uma história de uma menina muito valente. Um dia, a mãe dela deu a ela uma torta de limão para que ela levasse até a avó, perdão. Repare que aqui, em vermelho, eu tenho o verbo gave, tá ok? É o verbo dar, e aquele verbo está no passado. Se eu pegar aquela frase ali e transformar numa pergunta, veja como que fica. Did her mother give her a lovely lemon pie? A mãe dela deu a ela uma torta de limão adorável? Se eu transformo essa frase em pergunta, eu preciso acrescentar o did, que está bem aqui na frente, e o verbo ele precisa vir na forma base, ou seja, na pergunta você não conjuga ele para o passado, você mantém ele na forma base, visto que você tem o did ali no comecinho. Para dar uma resposta curta afirmativa, yes, she did. Acabou. Sim, ela deu. Pronto. Para uma resposta completa, yes, she gave her a lovely lemon pie. Sim, ela deu a ela uma torta de limão adorável. Tá ok? Se você está dando uma resposta afirmativa completa, você precisa então conjugar o verbo para o passado. Give, gave. Caso você queira dar uma resposta negativa curta, no, she didn't. Acabou. Beleza. Resposta completa. No, she didn't give her a lovely lemon pie. Na hora da resposta negativa, você coloca o auxiliar na negativa, no caso aqui o didn't, e daí você mantém o verbo na forma base também. Ou seja, o verbo ele só é jogado para o passado em frases afirmativas, tá ok? Aqui eu tenho alguns exemplos de verbos irregulares. Give, gave, buy, bought, take, took, see, saw. Reparem que cada um tem o seu jeito. Não há uma regra específica para os verbos irregulares no passado. Agora veja essa outra situação aqui, ó. Her grandmother lived alone in a cottage in the middle of the forest. A avó dela morava sozinha num chalé no meio da floresta. Aqui eu tenho o verbo lived, morava. Fazendo a mesma coisa, transformando em pergunta. Did her grandmother live alone? A avó dela morava sozinha? Yes, she did. No, she didn't, se for uma resposta curta. Numa resposta completa afirmativa, a mesma coisa, joga o verbo para o passado. Yes, she lived alone. Negativa, bota o didn't e mantém o verbo na forma base. No, she didn't live alone. A diferença é que o verbo live, ele é um verbo regular, como esses aqui, olha. Live, lived, need, needed, play, played, cook, cooked. Se o verbo for regular, basta você acrescentar o ed. Pronto. Simples assim. Existem diferenças, pessoal, na pronúncia. Por exemplo, no verbo live, ele é um verbo cujo último fonema, o live, ele é um som sonoro, ou seja, as suas cordas vocais vibram. Quando isso acontece, o ed, ele é pronunciado com o som de d, lived. Se a gente pega o verbo need, ele termina com D. Todo verbo terminado com D ou com T, na hora de você pronunciá-lo no passado, você pronuncia com o som de id, needed. Você acrescenta uma sílaba a mais. No verbo cook, o último som, o último fonema, ele é um som surdo. As suas cordas vocais não vibram. Portanto, você vai pronunciar o ed com o som de T, cooked. Ok? Então, tem uma diferença na pronúncia, mas de um modo geral, basta você acrescentar o ed em todos os verbos irregulares no passado, ok? Bom, nesse vídeo nós falamos um pouco sobre as regras do passado simples, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Bye, bye!